E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estamos começando agora, salvo engano, o 14º tema de discursivas aqui na ADM à Prova. Estou no meu estúdio agora, finalmente em pé, podendo gravar em pé. Ainda não chegou tudo, tá faltando o microfone que não chega nunca, que agonia. Mas mesmo assim a gente está gravando coisa para vocês, a gente está aqui produzindo conteúdo de qualidade. Na data de ontem, hoje eu gravo esse vídeo 22 de abril. Na data de ontem, dia 21 de abril, teve a estreia do ADM à Prova Game, a revolução no mundo dos concursos, na gamification dos concursos públicos. Trazer um pouquinho de diversão para o estudo, que costuma ser um pouco chato, um pouco monótono, e a gente está trazendo coisas diferentes. E o ADM à Prova trazendo para vocês, inovando no mundo dos concursos, isso é muito legal. E trazendo esse set aqui de gravação. Estou muito feliz, estou em casa gravando isso para vocês, um sentimento de felicidade e eu acho que de partilhar a vitória com vocês. Eu acho importante fazer isso junto com as pessoas que seguem, junto com as pessoas que se interessam pelo conteúdo que aparece no ADM à Prova e lá no ADM 1 Minuto também. Logicamente, no Estratégia Concursos, onde eu dou aula, né? Inclusive estou com o manto sagrado aqui das aulas do Estratégia. Mais uma vez, o ADM à Prova, uma iniciativa dos professores de administração do Estratégia Concursos, o que faz de nós um grupo unido, especial, e querendo o seu bem, querendo a sua aprovação, querendo que você vá muito bem nas provas, nesse projeto de 40 discursivas, nas discursivas, mas também nas provas objetivas. E o game do ADM à Prova, que estreou recentemente, ele traz essa forma diferenciada de aprendizagem. Mais uma inovação inédita, trazida pelo ADM à Prova, pela equipe do ADM à Prova. Eu, professor Rodrigo Renol, professor Stefano Fantini e professor Rafael Barbosa. Estamos aqui sempre para ficar junto com vocês nessa batalha, nessa luta que é o estudo para concurso público, e a gente está tentando facilitar, tentando desmistificar um pouquinho desse conteúdo que é a administração, que as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade pelo distanciamento que normalmente se tem com a disciplina. Mas depois que você entra em contato, que você percebe que existe a administração na sua prática, no seu dia a dia, as coisas ficam um pouco mais fáceis, tá legal? A gente vai fazer hoje uma discursiva sobre Balanced Scorecard, ou seja, o BSC, uma ferramenta utilizada para traduzir a estratégia da organização. Balanced Scorecard foi uma prova de 2013 da Fundação Universidade de Brasília, ministrada, aplicada lá no concurso de 2012/13, né? A aplicação foi em 2013. E o tema é o Balance Scorecard. O Rafael já gravou vídeo sobre o Balance Scorecard, eu já comentei sobre o Balance Scorecard em uma discursiva, e essa é pura e simples Balance Scorecard. Uma maneira diferente, uma pegada diferente para você aprender um pouquinho mais sobre isso e conseguir escrever sobre o Balance Scorecard. Porque não adianta nada saber que é lá o placar de indicadores balanceados. Legal, e o que isso quer dizer? Se você não consegue escrever, falar sobre as perspectivas diferentes, falar sobre a importância do BSC, as vantagens de se ter um BSC, quais são os benefícios disso para a organização, fica muito difícil para fazer uma discursiva, em especial essa daqui que eu trago para vocês. Tá legal? Foi uma prova então para administrador da Fundação Universidade de Brasília, aplicada em 2013, e essa prova ela trouxe o Balance Scorecard puro e simples, trazendo o que é, quais são os seus benefícios e as perspectivas diferenciadas. A gente vai falar sobre elas, fazer um esqueminha e depois apresentar a solução para vocês, tá? Hoje o vídeo tende a ser bem mais rápido, já num cenário diferente. Quando eu tiver nos slides, vai só para os slides. Quando tiver eu aparecendo, eu vou estar no cantinho da sua tela, exatamente como eu estou aparecendo agora. Tranquilão? Legal? Espero que vocês se divirtam junto comigo, porque a gente vai fazer aquele nosso passo a passo. Para quem já assistiu as minhas correções de discursiva, a gente tem 4 passos. Quando a banca apresenta o padrão de resposta, né? Primeiro passo, logicamente, ler a questão. Depois de ler a questão, a gente separa o comando da questão, a gente vê a teoria, faz uma proposta de discursiva, esquematizada, nada escrito, nada por extenso, nada muito cansativo para você. Esquematizado, para você pensar, levar e tentar escrever você a sua redação, e depois a gente apresenta. Quando a banca traz para nós o padrão de resposta esperado do candidato, foi o que aconteceu nessa prova. Essa prova tem, sim, o espelho de correção que eles chamam. Na verdade, não é muito um espelho, mas um padrão de respostas esperado de cada um dos candidatos. Tranquilo? Legal? Então, vamos lá.
Bom, a questão da prova ela veio como uma discursiva de até 30 linhas, no tema Administração Geral, mais especificamente o Balanced Scorecard. Aqui está a própria questão da prova já recortada e tirada da prova. Tá? A transição da era industrial para a era da informação ocasionou muitas mudanças nos ambientes organizacionais, sejam eles públicos ou privados. Preocupados com essa ruptura no modelo de negócio até então vigente, Kaplan e Norton, que são os criadores do Balanced Scorecard, elaboraram uma ferramenta capaz de medir o desempenho organizacional, condição essencial para definir as estratégias organizacionais e verificar se os planos traçados são efetivos ou não. Tendo em vista que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador e considerando o Balanced Scorecard, ou BSC, é um instrumento para medir o desempenho organizacional a partir de 4 perspectivas ou categorias de informações, redija um texto dissertativo que necessariamente responda ao questionamento seguinte, no tópico 1, e atenda ao que se pede no tópico 2. Essas duas informações aqui são duas coisinhas que você, de maneira nenhuma, pode deixar de mencionar na sua dissertação. É muito importante que vocês façam isso. Sabe por quê? Porque o examinador vai buscar justamente essas informações. Ele tem 2 tópicos para corrigir. O primeiro deles é você responder o que é o Balanced Scorecard, qual a sua importância para a organização e quais são os seus benefícios para a organização. Lógico que essas duas coisas se misturam, mas você vai fazer um parágrafo para tratar sobre isso. Outra coisa que você vai fazer é mencionar quais são as 4 perspectivas e explicar cada uma dessas perspectivas, mesmo que seja por pouco. A dica que eu vou dar para vocês quando a gente for fazer a construção lá do nosso esquema de resposta é de você, nessa tentativa de explicar, fazer uma breve afirmação sobre o que é a tal da perspectiva, tratar essa perspectiva em relação ao seu conceito, dar o nome, conceito e um exemplo. Sempre é muito importante, o examinador consegue entender que você entende da disciplina, ele consegue perceber que você está familiarizado com o tema, inclusive dando exemplos sobre o tema. Legal? Tranquilo? Então, não deixa de fazer isso na sua redação. É importante e o examinador ele costuma te bonificar por isso. Legal? Vamos lá. Bom, passados as questões, a gente vai separar, fazer o passo número 1, que é separar de fato o comando da questão. Nós temos 30 linhas para desenvolver Balanced Scorecard. Os tópicos que a gente obrigatoriamente tem de responder. Qual a importância e quais os benefícios do Balanced Scorecard como um todo? Importância e benefícios. 2 coisinhas no primeiro tópico. Não pode deixar de falar sobre a importância e também dos benefícios. Apesar de serem coisas, inclusive, semelhantes, a gente vai separá-los no momento que for abordar isso por examinador, para ele encontrar tudo isso. E você deve abordar necessariamente o nome das perspectivas, a nomenclatura, e também o significado de cada uma das perspectivas do Balanced Scorecard. Já adianto para vocês, são 4. A primeira delas, financeira. A segunda, clientes. A terceira, processos internos. E a quarta, aprendizado e crescimento. Então, você tem que levar essas 4 perspectivas para a sua prova. 4 diferentes perspectivas, você já tem aqui as nomenclaturas e depois você vai ter que explicar o significado de cada uma delas. Tranquilão? Segundo passo, teoria. A gente vai falar sobre a teoria. Não adianta de nada eu começar a falar sobre Balanced Scorecard e não ter um objetivo para falar. Quando você domina Balanced Scorecard, você cumpre esses 4 objetivos aqui.
você consegue explicitar qual é a funcionalidade do Balance Scorecard, você consegue detalhar as perspectivas originais do Balance Scorecard. E aí eu falo uma coisa para vocês, perspectivas originais. Por quê? Quando o Balance Scorecard é adaptado ao setor público, ele muda as nomenclaturas de cada uma dessas perspectivas. Isso não é um problema para você, mas você tem que levar sempre em consideração que isso acontece. Tá legal? A mudança, perspectivas originais, as cobradas na prova, são aquelas propostas por Kaplan e Norton. Balance Scorecard é uma ferramenta que pode ser atualizada, que pode ser modificada, que pode ser customizada para a organização e as perspectivas podem mudar de nome. Mas o sentido do Balance Scorecard jamais vai mudar, que é um placar ou um score balanceado de indicadores, ou seja, apontando para algum lugar e esses indicadores estão, de uma forma ou outra, equilibrados entre um e outro, distribuídos nos objetivos estratégicos que se tem. A gente vai discutir o pano de fundo da teoria para elaborar a nossa proposta aí de redação, tá legal? Vamos lá. Quem foram os caras? Kaplan e Norton. Sempre eles, Kaplan e Norton. Quando você estuda o Balance Scorecard, estão aí as duas bibliografias que você pode adotar. Mais uma vez, vai para o PDF. Eu coloco aqui só para não ficar solto. Eu até tenho repensado essa história de colocar a bibliografia, porque tem gente que depois me pergunta, mas professor, isso daqui é onde eu vou para estudar Balance Scorecard. Eu, professor, Stefano Fantini, professor, Rafael, professor, Rodrigo Renault, professor. Você, aluno, tem que pegar um PDF que já está lá, mastigadinho, cheio de questão para resolver, para passar na prova, porque esse é o seu objetivo. Balance Scorecard é um assunto muito bacana, mas depois que você for aprovado, depois que você estiver no concurso dos seus sonhos, você estuda um pouco mais sobre Balance Scorecard ou o que mais você tiver interesse de saber, tá legal? Conceito: metodologia de medição e gestão de desempenho. De acordo com Kaplan e Norton, é uma metodologia, mas eu falo que é uma ferramenta. Outros autores falam que é uma ferramenta. Por quê? É uma ferramenta para traduzir o planejamento estratégico. Não é uma metodologia para criar o planejamento estratégico, é uma ferramenta para aplicá-lo, para torná-lo ação. 4 perspectivas diferentes e a gente vai detalhá-las. Primeira perspectiva que a gente vê é a financeira. No ramo privado, considerada a mais importante. Não que exista uma hierarquia entre elas, até porque a gente está falando de balanced. Balanced é equilibrado. Então, eu não tenho uma hierarquia entre essas perspectivas. Na verdade, o que eu tenho é um equilíbrio entre elas. Mas aquela que é vista primeiro é a perspectiva financeira. A perspectiva financeira para a iniciativa privada é aquela que está se importando com os acionistas, a agregação de valor aos acionistas da organização. A segunda perspectiva que a gente vê, clientes. A terceira, processos internos. A quarta, aprendizado e crescimento. A gente vai detalhar cada uma delas com a ideia principal. A financeira analisa o negócio do ponto de vista financeiro. Eu estou de olho no aumento de lucratividade, eu estou de olho em indicadores como receita líquida, margem líquida, retorno sobre investimento, entre outros indicadores financeiros. Eu estou preocupado em aumentar a rentabilidade da minha organização para agregar valor aos acionistas. E na perspectiva clientes, eu estou de olho em quem? Clientes. É a perspectiva que busca identificar os segmentos, clientes e mercados e aproximar a organização dando satisfação a esses clientes, ou então retendo esses clientes com algumas ações específicas. Nós, aqui do ADM à Prova, tentamos retê-los como clientes nossos, como alunos nossos. Nós temos uma valorização acerca dessa perspectiva. Nós precisamos da sua satisfação com o conteúdo para que vocês se mantenham aqui dentro. Por quê? Existe uma relação, e essa relação é importante que vocês entendam. Eu não falei que são 4 perspectivas e elas têm uma ideia de equilíbrio? Balanced, balanço, equilíbrio entre elas. Quando você fala da perspectiva financeira, você não pode gerar lucratividade sem cliente.
Porque o cliente é o que compra, o cliente é o que dá grana para a empresa. E eu não posso, então, aumentar minha margem líquida, eu não posso aumentar minha lucratividade, eu não posso aumentar o meu faturamento bruto ou líquido sem o cliente. Mas você concorda comigo que o cliente ele não vem sozinho, ele não vem por conta própria, raras as exceções? Pois é, a organização precisa trabalhar para fazer isso. A organização precisa de processos críticos internos para que esses processos bem-sucedidos, bem executados, cheguem até o cliente, ou seja, agreguem valor ao cliente, para que o cliente possa comprar e para que essa compra gere um aumento do desempenho financeiro da organização. Mas tudo isso discutido, nada seria ou não conseguiria se desenvolver se não fosse o conhecimento da organização, se não fosse a infraestrutura de tecnologia da organização, se não fossem as pessoas da organização se sentindo valorizadas, capacitadas, dotadas de conhecimento, se não fosse uma gestão bem feita. Então eu tenho 4 perspectivas, essa última é aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e perspectiva financeira. Eu não consigo gerar resultado financeiro se a minha empresa não tiver um bom nível de conhecimento, um bom gerenciamento do conhecimento que ela tem, uma valorização daqueles que de fato executam as atividades na organização. Eu não consigo vender, eu não consigo chegar até o cliente, eu não consigo a satisfação do cliente se eu tiver processos críticos mal feitos, mal executados ou com resultados ruins. O cliente não vai comprar. Então, existe essa inter-relação, causa e efeito em diferentes perspectivas. Algo que eu tenho como objetivo na perspectiva lá embaixo, aquela perspectiva de base para o Balance Scorecard, que é o aprendizado e crescimento, ele pode ter uma consequência lá na perspectiva financeira. Por quê? Se você pensar, a capacitação de servidores, de pessoas de dentro das organizações, ela é importantíssima para gerar bons resultados, bons frutos. Se você for enxergar uma instituição pública, você capacita os servidores para que eles prestem um melhor serviço público. E a quem eles atendem? O cliente. Quem é o cliente? Você, cidadão. Então, tudo isso tem relações de causa e efeito. E essa ferramenta, o Balance Scorecard, equilibra essas diferentes perspectivas em eu nem diria níveis diferentes, mas em estratos diferentes, para que você consiga entender a relação de causa e efeito de objetivos que estão em uma perspectiva, ocasionando efeitos em outra perspectiva. Como eu dei o exemplo agora dos servidores bem treinados que atendem aos cidadãos e esses cidadãos se sentem satisfeitos, não gerando mais receita, porque na instituição pública a gente não pensa exatamente na receita, mas gerando, por exemplo, mais bem-estar, gerando uma aproximação da missão organizacional, da visão de futuro da organização. Essa é a grande ideia. Tá legal? Então, não se esqueça disso. Equilíbrio entre perspectivas, 4 perspectivas diferentes. Legal? Bom, a perspectiva clientes e perspectiva financeira, matamos. É isso que você tem que levar para a sua dissertação, não se esqueça disso. Processos internos. Identifica os processos críticos. Grifa isso, processos críticos. Vamos até colocar com marca-texto. Identifica os processos críticos que a empresa deve focar para ter sucesso. Porque se eu não tiver foco nesses processos críticos, eu vou ter muita dificuldade. Ou seja, você vai mapear os processos que causam maior impacto na satisfação dos consumidores. Perceberam a relação de causa e efeito? Se eu melhoro os processos críticos da minha organização, eu tendo a gerar mais satisfação nos consumidores. E com isso obter objetivos financeiros, vender mais, aumentar a lucratividade. Devem ser melhorados os processos existentes e desenvolvidos os que serão importantes no futuro. Você deve pensar naquilo que você executa e naquilo que você vai executar no futuro também. Processos internos, essa é a perspectiva. A outra perspectiva é o aprendizado e crescimento, que é a parte da base. Identifica as medidas que a empresa deve tomar de modo a se capacitar para os desafios futuros. As principais variáveis são pessoas, sistemas e procedimentos. Sistemas de gestão do conhecimento, gestão por competências, as pessoas, os recursos humanos da organização, se assim a gente pode dizer, eu acho que recurso humano é muito retrógrado, mas as pessoas de dentro da organização, os sistemas que ela possui, sistemas gerenciais e os procedimentos organizacionais. Eu não estou falando, repito,
Eu não estou falando de processos internos aqui. Eu estou falando de procedimentos organizacionais, aqueles que dão base para a execução daqueles processos críticos que geram valor diretamente, agregam valor diretamente ao cliente ou ao cidadão, no caso de organizações públicas. Percebam essa breve e pequena nuance no conteúdo, tá? Não confundam processos internos com a perspectiva aprendizado e crescimento. Sabe por quê? Porque o examinador gosta de fazer isso por você. E quando você sedimenta o conteúdo, entende o que é cada uma das perspectivas, você não vai ter problema nenhum para chegar lá na hora da redação ou na hora da sua prova objetiva e diferenciar esses conteúdos, seja escrevendo ou seja marcando o X lá na sua prova. Tá legal? Vamos lá. Continuando, a gente fala sobre as funções do Balance Scorecard. Quais são as funcionalidades? Mais uma coisa que você pode levar para a sua dissertação. Esclarecer e atualizar a estratégia. Divulgar e comunicar a estratégia, eu até colocaria, além de funções, benefícios. Para se ter um Balance Scorecard. Alinhar as metas das unidades e dos indivíduos com a estratégia. Também seria uma vantagem, uma importância que você poderia colocar na sua prova. Por que falar sobre isso? Normalmente pessoas têm agendas diferentes das organizações e o Balance Scorecard é uma ferramenta que auxilia no alinhamento entre as metas das unidades e dos próprios indivíduos com a estratégia da organização. Conectar os objetivos estratégicos às metas de longo prazo e orçamentos individuais, identificar e alinhar as iniciativas estratégicas e conduzir as avaliações de desempenho periódicas. Por quê? Eu estou tratando de indicadores e se eu trato de indicadores eu posso aferir desempenho, tendo em vista que os indicadores são mensurados por metas. Então eu tenho como aferir qualitativamente e quantitativamente o desempenho das pessoas na organização. Princípios. 5 princípios para a utilização do Balance Scorecard. Ele deve traduzir a estratégia em termos operacionais, alinhar a organização à estratégia, transformar a estratégia em atividade do dia a dia. Por isso que eu falo para vocês que é uma ferramenta para tornar a estratégia ação. Se você fala Balance Scorecard e não fala a estratégia em ação, inclusive é o título da obra de Kaplan e Norton, Estratégia em Ação. Estratégia em ação. Significa que eu estou pegando tudo que eu pensei estrategicamente e traduzindo para o operacional. Eu estou pegando tudo aquilo que a alta gestão pensou e levando para o chão da fábrica e falando... Eu normalmente falo do Tião. O Tião ele é um cara multifuncional. Ele é multifacetado, ele é muito polivalente. O Tião ele faz de tudo dentro da organização. Então, você, presidente da organização, pensou numa estratégia, pensou numa missão, pensou numa visão junto com a sua equipe. Só que o Tião, que é o cara que está lá no chão de fábrica, ele não sabe disso tudo. Além de não saber disso tudo, ele não consegue. Se soubesse, ele não conseguiria nem colocar isso em prática, porque ele não entende quais são as correlações, as ideias no todo. Ele não consegue enxergar o todo da organização. E o papel do Balance Scorecard é justamente pegar esse seu pensamento estratégico e traduzir isso, deixar isso claro, comunicar a estratégia para o Tião. O Tião vai olhar para o mapa estratégico, que é a representação do Balance Scorecard, e vai pensar assim, eita, seu fulano está pensando uma coisa muito legal e eu faço parte disso aqui. Ele começa a se enxergar dentro da organização. Ele começa a enxergar o seu papel dentro da organização. Isso faz parte do Balance Scorecard e vem como um dos grandes benefícios, essa comunicação da estratégia, esse esclarecimento, esse alinhamento de expectativas. Por quê? Eu estou balanceando, eu estou equilibrando diferentes perspectivas na organização e deixando isso ser traduzido para a operação. Por quê? Quando eu falo de Balance Scorecard, eu falo de detalhamento. A gente vai ver quais são os níveis de detalhamento do Balance Scorecard para chegar até a operação, para isso ficar mais fácil para você. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá. A estratégia é um processo contínuo, você não define estratégia e simplesmente para no tempo com essa estratégia. Ela é contínua. Você deve ser monitorada, corrigida, melhorada, acompanhada. Mobilizar as mudanças através da liderança executiva.
Esse mobilizar as mudanças através da liderança executiva traz a ideia de que a liderança executiva, você lá no topo da organização, deve equilibrar a tensão entre a mudança necessária para o cumprimento da estratégia e a estabilidade requerida para o funcionamento no dia a dia organizacional. É você que deve estar preocupado com essa tradução. Isso é importante. Então, mobilizar as mudanças através da liderança executiva. Existem diferentes papéis para o Balance Scorecard, não são importantes agora, mas eu deixei aqui para vocês enquanto curiosidade. E alguns elementos que a gente precisa saber quando fala sobre Balance Scorecard. Eu não sei se vocês já entraram em algum site de organização para qual vocês foram prestar concurso público. Dou essa dica, sempre façam isso. Quando cair planejamento estratégico e Balance Scorecard, entra no site dessa organização para a qual você está prestando concurso público e procura o referencial estratégico dessa organização. Se você não procurar o referencial estratégico dessa organização, você vai estar fadado ao fracasso, porque o examinador, ele pesquisa, e o examinador tira muitas questões de lá, e ele pode tirar, inclusive, a questão dissertativa de lá, pode tirar essa parte discursiva da sua prova diretamente do referencial estratégico. É importante, tá? E aí quando você olha para um referencial estratégico, normalmente você tem uma foto do que é o Balance Scorecard dentro das organizações. Normalmente as públicas já chegaram até esse nível, né, de mostrar para o mundo a que vieram. E como é que você traduz o Balance Scorecard numa foto? Essa foto se chama mapa estratégico. O mapa estratégico ele contém, em geral, a missão da organização, ele contém a visão da organização e ele contém também os indicadores, os objetivos estratégicos da organização. Missão, visão, valores, normalmente no cantinho, deixam claro quais são os valores da organização, os princípios norteadores da ação e os objetivos estratégicos, divididos em diferentes perspectivas. Quantas? 4. Financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Por vezes, aprendizado e crescimento pode ser visto como inovação. Não é problema nenhum. Inovação e crescimento. Sem problemas, pode aparecer desse jeito, depende da tradução que foi utilizada para fazer. Legal? Então, não se esqueça disso. Quando você fala do Balance Scorecard, a maneira de enxergá-lo e traduzi-lo de maneira mais simples para os colaboradores da organização e para as pessoas que estão de fora da organização, mostrando quais são os objetivos estratégicos dessa organização, é o mapa estratégico. O mapa serve para você se localizar. Exatamente como você acessa um mapa, hoje o mapa mais dinâmico, né? Você acessa o Waze e o Waze vai andando, você acessa o Google Maps e o Google Maps vai andando com você, um pontinho geolocalizado com GPS, mas o mapa serve para você se encontrar. E quando você fala de mapa estratégico, você se encontra na estratégia. Você olha para aquele mapa e fala, a organização está pensando estrategicamente dessa maneira. Por quê? A sua missão está ali, a sua visão está ali, os valores estão ali, os objetivos estratégicos, ou seja, o seu norte está ali. Isso é o mapa estratégico. Pegou a ideia? É importante que você entenda essas ferramentas e não simplesmente, o mapa estratégico. O mapa estratégico, ele, e aí você já esqueceu. Mapa estratégico. Mapa serve para se localizar. Estratégico por quê? Porque ele está te localizando na estratégia da organização. E é uma forma de deixar claro quais são os objetivos estratégicos dessa organização. Simples assim. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos lá na questão de novo, lá no nosso material. Mapa estratégico, objetivos estratégicos que estão dentro dos mapas estratégicos, indicadores não estão no mapa estratégico, mas são importantes porque os objetivos estratégicos são detalhados por meio de indicadores, que são quantificados por metas. Vamos ver como é que funciona essa inter-relação? Isso daqui foi tirado diretamente do livro, tá, de Kaplan e Norton, imaginando que cada uma das perspectivas possui uma inter-relação com a visão e com a estratégia. E cada uma das perspectivas é desdobrada em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Tá? Isso é importante para que você entenda também. Mas vamos lá. Perspectivas, quantas são? 4. Objetivos estratégicos, quantos são? Quantos forem necessários para a organização, depende da organização. Quando você pega as perspectivas e considera essas perspectivas para construir, para elaborar os seus objetivos estratégicos, você soma esses dois e tem um mapa estratégico. Os objetivos estratégicos, eles são mensurados por indicadores, que são quantificados por metas, que são alcançadas
por um ou mais projetos ou planos de ação. Olha que coisa legal! Então eu tenho perspectivas que são detalhadas em objetivos estratégicos, quantificados, mensurados por indicadores, quantificados por metas, e essas metas elas podem ser atingidas por meio de projetos, e esses projetos são os planos de ação. Exemplo, muito rápido, tá? Sobre o IFAM. O IFAM tem um mapa estratégico e ele está aqui posto para vocês. Eu nem sei se é o próximo slide, deixa eu dar uma olhadinha, ver se é. Olha só que coisa louca. Então, tá aqui. Tudo aqui é mapa estratégico do IFAM. Esse é o 2016-2019, mas a gente já atualizou esse mapa. Eu trouxe o mais antigo porque ele não foi necessariamente aprovado, essa nova versão pela diretoria. Enfim, confusões que a gente não entra no detalhe, no mérito. Mas ele mudou muito pouco do que está aqui posto para vocês. 3 perspectivas diferentes. A perspectiva da sociedade, que pode ser a de clientes na perspectiva original, os processos internos, e a organização interna. Se colocou como nome organização interna, mas é aquela de aprendizado e crescimento. Simples assim. Tiramos a perspectiva financeira por quê? Faz sentido eu falar de um instituto que preserva o patrimônio cultural visando lucro? Não. Então eu não tenho por que aumentar a lucratividade, eu não tenho por que aumentar a margem líquida. Não tem. Essa perspectiva ela é simplesmente basilar. Por quê? Ela é dada. O orçamento é dado. O dinheiro é dado. O dinheiro ele vem pronto já por lei. Então eu não tenho o que mexer, eu não tenho ações para conseguir aumentar a minha arrecadação. Nós não somos Receita Federal. Nós somos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tranquilo? Podia ser Receita Federal, porque ganha bem pra caramba. Mas não é. Enfim, temos aqui 3 perspectivas lá no mapa estratégico do IFAM. Nesse horizonte temporal. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, a missão do IFAM. Aqui vocês estão vendo a visão do IFAM. E diferentes perspectivas desdobradas em objetivos estratégicos. Cada um desses retângulos de bordas arredondadas apresentados aqui a vocês, estão postos para cá, ó, cada um desses aqui está como o seu objetivo estratégico. Esse daqui aqui em cima é um objetivo estratégico, esse daqui é um objetivo estratégico, assim como os demais que estão sendo apresentados para você. Entenda que isso aqui acontece. Isso daqui é uma foto. Quando o servidor do IFAM bate o olho nessa foto aqui, ele já se localizou estrategicamente. É um mapa estratégico. Tem indicadores dentro do mapa estratégico? Não tem. Tem metas dentro do mapa estratégico? Não tem. Onde tem isso? Lá no painel de acompanhamento, lá no detalhamento do plano de ação. Isso tudo você pode detalhar com outros instrumentos. No mapa estratégico você tem perspectivas e objetivos estratégicos. E por vezes, missão, visão e os valores da organização. Aqui estão os valores do IFAM. Missão, visão, valores, perspectivas e objetivos estratégicos. Quais são esses objetivos estratégicos para vocês conseguirem entender? O IFAM tem uma missão. Qual é a missão do IFAM? Razão de ser. Promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Ponto. Eu poderia acabar aí tranquilamente na missão do IFAM. O IFAM existe para preservar o patrimônio cultural. Essa é a razão de ser do órgão. Entenderam? Qual é o norte? Quais são os objetivos que o IFAM tem? Ora, quer ver um aqui? Ampliar a representatividade do patrimônio cultural. Como é que a gente vai atingir isso frente à sociedade? Porque eu quero que a sociedade enxergue a representatividade do patrimônio cultural. Como eu vou fazer isso? Ora, eu posso, por exemplo, aperfeiçoar a informação e a gestão da informação e do conhecimento. Isso pode ser uma causa para a consequência de aumentar a representatividade do patrimônio cultural. Normalmente essas interrelações de causa e efeito não aparecem. Deveriam, mas não aparecem em mapas estratégicos, tá? E eu estou mostrando para vocês que elas existem. Implantar a gestão estratégica por resultados. Se eu implantar a gestão estratégica por resultados, eu consigo auxiliar, por exemplo, ações de fiscalização? Gestão estratégica, fiscalização, se eu fizer planejar estrategicamente cada uma das ações de fiscalização, olha, eu consigo aumentar as ações de fiscalização ou fortalecer a fiscalização do patrimônio cultural. Então, essas relações de causa e efeito aqui, elas devem ser pensadas. Perspectivas diferentes, com objetivos estratégicos diferentes, podem ocasionar diferentes efeitos. E os efeitos, relação de causa e efeito, eles estão postos aí no mapa estratégico. Existe uma inter-relação. E não necessariamente você tem a inter-relação só de baixo para cima. Você pode ter a inter-relação de cima para baixo. Se eu aumentar a representatividade do patrimônio cultural brasileiro, ou seja,
Entenda isso. Se a sociedade enxerga a preservação do patrimônio cultural brasileiro uma coisa boa, o que vai acontecer com o IPHAN? Vai cair na graça do povo. Caiu na graça do povo, eu consigo valorizar o servidor que está lá dentro. Por quê? O cara se sente importante, porque a sociedade está vendo dessa forma. Além disso, os governantes começam a prestar mais atenção e dar mais benefícios aos servidores do IPHAN. Pode ser um plano de carreira mais interessante, pode ser uma gratificação de qualificação, podem ser N coisas diferentes a partir do aumento da representatividade do patrimônio cultural. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, cara, não adianta você pedir reconhecimento se você não trabalha para ter esse reconhecimento. Por quê? Com processos internos bem feitos, eu consigo aumentar a representatividade do patrimônio cultural, aumentar a importância de ação do órgão. Só que se eu não fizer isso bem feito, eu não vou ser reconhecido e eu não vou conseguir valorizar as pessoas que estão lá dentro. São relações equilibradas de causa e efeito, e às vezes as pessoas não entendem isso, e elas só querem direitos, querem direitos, querem direitos, querem direitos, e nada de pensar naquilo que elas têm que de fato fazer. Quando você bate o olho no mapa estratégico, é muito mais fácil para compreender. Legal? Então, vamos lá no material de novo. Terminamos o mapa estratégico. Conseguiram entender essas ideias? Agora a gente vai anotar rapidamente uma proposta de solução esquematizada por parágrafos, tá? Eu não vou escrever uma redação para vocês. Eu vou aqui mostrar esquematicamente o que você pode abordar para enriquecer o seu texto em termos de conteúdo. Vamos anotar. Você começa com o primeiro parágrafo e eu já vou separar aqui, tá? Não, nem vou separar, não. Vou colocar tudo direto. Primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, você vai fazer a sua introdução. Eu tenho em não pegar caneta preta, às vezes eu não entendo por quê. Introdução. Na sua introdução, você tem que dar uma visão geral, e aí você pode aproveitar o que o próprio texto motivador trouxe para você, ou o comando da questão, ou alguma questão dentro da prova que você realizou que tratasse sobre Balanced Scorecard, desde que você, obviamente, soubesse julgar essa questão, tá? Se certa ou se errada. Mas você vai dar uma visão geral do BSC. E aí eu vou colocar 2 olhinhos aqui. Por quê? É a visão geral do Balanced Scorecard. Você pode também somar a isso o que será abordado no seu texto. Já tem vídeo de professora dando dica, professora Luana dando dica para vocês sobre como estruturar a redação nota 10. Então assistam a esse vídeo, a gente vai ter outras colaborações com a professora e isso vai ser de suma importância, tá? Que você consiga compreender como é que você consegue fazer uma redação nota 10. O que a gente está dando aqui para você é conteúdo para fazer. O conteúdo ele é importantíssimo, mas ele não é a única coisa que vai deixar a sua redação com a nota 10. Não adianta você saber de tudo, mas não conseguir organizar, concatenar isso em ideias e deixar isso claro para o examinador. Essa é a parte mais importante. Quando você faz uma dissertação, deixar claro para o examinador que você entende do conteúdo. Além de entender do conteúdo, você consegue organizá-lo de maneira inteligível, é importante. E os professores de discursiva normalmente tratam a respeito disso. Aqui a gente está tratando de conteúdo, tá? Bom, primeiro parágrafo então, introdução, visão geral do Balanced Scorecard e o que será abordado no texto. E se você quiser, e aí eu vou colocar entre parênteses para caso você queira, mais uma defesa de posição. Se você quiser defender alguma posição acerca do Balanced Scorecard, sendo bom, sendo ruim, ou qualquer coisa do gênero, é importante. Mas se ele está te perguntando qual é a importância, você não pode se... Seja inteligente, não se posicione contra o Balanced Scorecard, seria meio que um tiro no pé. Segundo parágrafo, o segundo parágrafo vai vir a partir aquele nosso bate-papo sobre a importância e os benefícios do Balanced Scorecard. A gente já separou o comando, você não pode esquecer disso. Então, segundo parágrafo, desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, então, você vai falar sobre a importância
e você vai falar sobre os benefícios do Balance Scorecard. Ah, quais são, Douglas? Tá, vamos mencionar pelo menos uma. Se eu falar com vocês importância, eu posso mencionar que é a ferramenta capaz de operacionalizar a estratégia Gente, escrever em pé é de Deus demais. Já falo isso logo. Olha só, eu tô aqui escrevendo em pé, tô olhando no retorno ali. É de Deus. Até a letra sai melhor. Nossa senhora, como é bom. Ah, tava me incomodando a aula sentada. Mas obrigado, eu só queria desabafar mesmo com vocês. Bom, estratégia. Ferramenta capaz de operacionalizar a estratégia organizacional. E ela é um auxílio, e aí você pode somar essa importância, mais um auxílio na formulação do plano estratégico. Não é o planejamento estratégico, é o plano estratégico, porque o plano é o resultado do processo de planejamento, é aquilo que eu vou suprir, que eu vou cumprir no momento em que eu estiver na organização. Benefícios. Vou colocar de verdinho aqui para vocês. Não, verdinho talvez não fique bom. Laranjinha. Os benefícios. Dentre os benefícios eu posso mencionar, por exemplo, a existência de feedbacks constantes para os servidores ou colaboradores. A apresentação de relações de causa e efeito e a comunicação, o alinhamento da estratégia. Isso é importante. Segundo parágrafo, então, você vai mencionar a importância e você vai falar sobre os benefícios do Balance Scorecard. É importante que você traga isso. Parágrafo terceiro, o terceiro parágrafo da sua dissertação. Aí você vai começar a falar sobre as perspectivas. Você vai dividir essas perspectivas em dois parágrafos diferentes, o terceiro e o quarto. No terceiro você fala das duas primeiras, financeiro e clientes, e no quarto você fala da terceira e da quarta, processos internos e aprendizado e crescimento. Então, anotando, esquematizando isso com vocês, fica mais ou menos assim. Parágrafo terceiro, desenvolvimento, também. Aí a gente vai falar sobre perspectivas. Do BSC. Essas perspectivas do BSC são financeira, e clientes. Na perspectiva financeira, eu posso mencionar aquela que está preocupada com a lucratividade, ou o aumento da lucratividade. O aumento
de receita líquida. Posso mencionar também os acionistas. Por quê? Eu estou de olho no aumento da lucratividade, no aumento da receita líquida, no aumento do ingresso de caixa para gerar valor aos acionistas da organização. E na perspectiva clientes, eu estou tratando duelo com quem consome. Esse elo com quem consome faz com que eu possa automaticamente estar de olho nas estratégias de mercado. Se você quiser dar um exemplo nessa perspectiva clientes de um objetivo estratégico, você pode falar sobre o aumento da satisfação dos clientes. Você pode falar do aumento da retenção ou da retenção dos clientes. Então, o seu terceiro parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo da redação e o segundo de desenvolvimento trataria das duas primeiras perspectivas do Balance Scorecard. Agora, o quarto parágrafo da sua redação traria para você mais duas perspectivas para fechar. Quais são essas duas outras perspectivas para fechar o raciocínio? Processos internos e aprendizado e crescimento. Em processos internos, quando eu falo desses processos internos, eu estou falando daqueles processos críticos, ou o foco nos processos críticos da organização. Além disso, eu estou falando não só do foco, mas da melhoria desses processos. Melhoria daqueles processos que agregam valor aos clientes, que estão logo acima, na perspectiva de cima. Eu coloco de cima por conta da visão, tá? Primeira, segunda, terceira e quarta. Mas, mais uma vez, não estão separadas com níveis de importância diferentes. E o aprendizado e crescimento é aquela perspectiva que está de olho na infraestrutura, para tudo mais rodar. A infraestrutura para o atingimento das metas. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de sistemas e eu estou falando de procedimentos. Eu não estou falando de processos internos, eu estou falando de procedimentos organizacionais. Aquilo mais cartorial. Eu estou falando no total da capacidade de aprendizagem. Para a organização. E o seu último parágrafo, o quinto e último parágrafo, vai ser a sua conclusão. E aí você vê como é que você pode fazer essa conclusão. Não interessa a maneira que você vai fazer essa conclusão, o importante é que você faça.
tá? Some lá tudo que você falou, os pontos que você defendeu, para daí fechar a sua dissertação. Depende da técnica que você escolher para fazer a conclusão, mas faça a conclusão. 5 parágrafos diferentes. Se você for fazer uma média aí de linhas por cada um dos parágrafos, se você tem 30 linhas para escrever, e é importante que você preencha todas elas, se você deixa uma ou duas em branco, o examinador já te olha meio torto. Então preencha todas as linhas, e se você dividir aí por parágrafo, você vai ter 6 linhas para escrever sobre cada um desses esquemas aqui que a gente fez. Está apresentado para vocês. É isso, né? Tá aqui posto para você esse nosso esquemão, tá? Eu tentei não me cortar, mas tá aqui, ó, aprendizagem, pronto. Para você não ter dúvida. Tá legal? Agora a gente vai apresentar para vocês o padrão de resposta apresentado pelo examinador. No tópico 1, o examinador gostaria que você... Atualmente, o campo de atuação do Balanced Scorecard é muito mais abrangente do que aquele imaginado pelos seus criadores, Kaplan e Norton, de fato. O BSC tornou-se essencialmente uma ferramenta de gestão capaz de operacionalizar as estratégias organizacionais. Vai ao encontro do que a gente estava falando, operacionalizar estratégias organizacionais. E, de fato, é uma forma de operacionalizar, uma ferramenta para fazer isso. Ele é capaz de retroalimentar o sistema, apresentando feedbacks constantes, ajustes dos planos da instituição e comunicar a estratégia de forma clara. Então, dentre os princípios do Balanced Scorecard, inclusive, todas essas características que ele trouxe para você. Ele falou sobre a importância e falou sobre os benefícios, tópico 1, ok? Agora, no tópico 2, ele fala sobre as 4 perspectivas. Quais são as 4? Financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, ou inovação e crescimento. Não interessa o nome que aparecer lá no final, mas essa é a grande ideia. E aí você começa a detalhar cada uma delas com as características, e ele não trouxe nada de diferente exatamente do que aquilo que a gente tinha conversado a respeito, tá? Perspectiva financeira, clientes, processo interno, aprendizagem e crescimento. E aí o detalhamento de cada uma delas, com palavras um pouquinho diferentes do que a gente pode ter trazido, ou então toda essa discussão sobre as perspectivas e ideias que tratam cada uma delas. Tá legal? Bacana? Espero que você tenha gostado dessa nossa correção. Espero que você tenha pegado esse esquema. Eu sei que a aula não está naquele nível maravilhoso da aula do Rafael, porque, cara, eu sempre falo, eu tenho os melhores colegas, velho. Eu tenho mesmo, porque eu tô junto com o Rodrigo Renault. Eu estudei para concurso com material do Renault. 2009, 10, 11, lá vai fumar, era pontos concurso ainda que ele escrevia. Eu não tive o prazer de conhecer o Rafael antes, mas eu já assisti todas as aulas do Rafael em relação a vários tópicos e assuntos diferentes. Ele é um baita professor, então tá aqui. O Stefan, ele ainda não fez a estreia dele, né, nesses vídeos explicando, mas, bicho, vou falar um negócio, não tem PDF melhor que o dele. O cara é foda, foda. Pô, podia falar palavrão? Tá não listado para crianças, então pode falar, foda. Foda, o cara é foda, ele escreve muito bem. Professor Rafael Barbosa, professor Stefan Fantini, professor Rodrigo Renault, eu tô junto com os feras da administração, e isso é um prazer. Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. De fato, são jeitos diferentes e a gente traz isso para vocês. Formas diferentes de abordar conteúdo, até por isso a gente aborda o mesmo conteúdo. Por quê? A gente quer o seu aprendizado. Se for pelo reforço, beleza. Agora, se for pelo estilo diferente que você prefere de um ou outro professor, ótimo. A gente está apresentando para vocês todas as opções possíveis para você aprender, chegar na hora da prova e dissertar a respeito de qualquer um dos assuntos que a gente abordar nessas 40 discursivas. Quem sabe a gente não amplia para 45, 50 discursivas aí, vamos ver. Tá legal? Tenha um ótimo estudo, tenham uma ótima semana para quando é que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu soube ontem, e eu gravo isso mais uma vez, dia 22 de abril, eu soube hoje que a gente atingiu mais de 2.000 inscritos no canal. Isso em menos de um mês. É muita coisa, é muito bacana e a gente quer agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades, em próximas discursivas. Tchau, tchau, pessoal!